Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho de número 5, né, questão 5 da AP1. E para trabalhar a solução desse problema, a gente precisa usar boa parte do conteúdo das unidades 1, 2, 3 e 4. Na verdade, o que é fundamental aqui? Trabalhar com estrutura de repetição e com estrutura condicional. Mas antes de trabalhar esse problema, que embora seja um pouco mais difícil que os anteriores, não é tão complicado assim, deixa eu passar para vocês um exemplo e aí depois eu vou falar um pouco sobre esse problema, tá bom? Então, vou abrir aqui o meu PyCharm. Aqui eu tenho um programa que está fazendo o seguinte: ele está lendo 4 idades e depois está dizendo para mim a quantidade de pessoas adultas. Então, são 4 idades que vão ser lidas. Se as 4 idades forem maiores ou iguais a 18, isso significa que eu tenho 4 adultos. Se não tiver ninguém com idade maior ou igual a 18 anos, eu não vou ter nenhum adulto. Entenderam a ideia? Então, repare só nesse programa, a partir da linha 1. Eu tenho uma variável chamada maiores, e ela está com 0. Na linha 2, eu tenho um comando, que é a minha estrutura de repetição for. Ela faz o seguinte: ela está trabalhando com uma variável, a variável count, e a função range. Lá no material de aula, essa função é explicada. Então, o que está acontecendo aqui? A variável count é uma variável de controle. Ela está sendo utilizada na range para fazer o controle da minha repetição, ajudar no controle da minha estrutura de repetição for. Então, tudo que estiver associado, aliás, dentro do for, vai acontecer 4 vezes aqui nesse exemplo, porque a minha range é de tamanho 4. Então, ela vai trabalhar com uma faixa de valores 0, 1, 2, 3. Ou seja, 4 números, né? 4 vezes 0, 1, 2, 3. Então, conte vai ser uma variável que em um determinado momento, no início, vai valer 0, porque é o valor inicial da range. Depois, ele vai valer 1, 2, 3, e assim ele vai concluir a repetição. Note que o que estiver entre 3 e 5 está na tabulação, ou seja, está associado ao comando for. Então, essas instruções que estão aqui nas linhas 3, 4 e 5 vão acontecer 4 vezes. Ele vai, primeiro, pedir para o usuário digitar a idade, essa idade vai ser convertida para um valor inteiro e a minha variável idade vai apontar para esse valor. Logo que o primeiro valor for lido, a primeira idade for lida, eu vou fazer aqui uma comparação para verificar se a idade é maior ou igual a 18. Se isso for verdade, ele vai trabalhar com a variável maiores. O que vai acontecer aqui é o seguinte: minha variável maiores, lá na linha 1, é igual a 0. Mas na primeira ocorrência aqui da minha repetição, na primeira vez que a repetição for acontecer, maiores vai receber ele mesmo mais 1, desde que o if seja verdadeiro. Então, se a idade for maior ou igual a 18, maiores vai passar a ser ele mesmo mais 1. Bem, talvez possa parecer estranho ver isso, né? Mas pense no seguinte: maiores é igual a 0. Se eu digitar uma idade aqui, 20, o que vai acontecer com essa variável? Ela vai ser ela mesma 0 mais 1. Ou seja, ela vai passar a ser 1. Espero que vocês tenham entendido a ideia. Isso aqui é o que vai possibilitar eu digitar 4 idades e conseguir contar quantas são maiores ou igual a 18 anos. Então, por isso, muitas vezes, quando se aborda esse assunto, essas variáveis que recebem ela mesma mais 1 são chamadas de contadores.
No final da repetição, esse comando aqui da linha 6 vai entrar em ação. Ele vai escrever quantidade de adultos. E aí eu tenho um format para variáveis maiores, para variável maiores. Eu vou executar o código só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Vou executar. Então, vou digitar aqui uma idade, 10. Vou digitar uma outra idade, 20, uma outra idade, 19 e uma última idade, 7. Bem, nesse caso aqui, eu tenho 2 adultos, porque eu tenho 2 idades superiores a 18 anos, né? O 20 e o 19. Vou dar um Enter. Quantidade de adultos, 2. Isso foi possível por causa da forma como esse código foi construído. Agora eu vou descartar aqui e executar novamente. E agora eu vou botar idades sempre menores que 18 anos. 3, 4, 5, 6. Quantidade de adultos, 0. Vou executar novamente. E agora eu vou colocar 2 adultos. Aliás, vou botar 1 adulto e 3 pessoas que não são adultos. Quantidade de adultos, 1. Então veja que o programa está cumprindo o objetivo. Aqui ele está preparado para trabalhar com 4 idades. Mas se eu quiser trabalhar com 10 idades, é só modificar aqui. Tira 4 e coloco 10. Pronto. Se eu digitar 10 idades, o programa vai cumprir o objetivo dele. Reparem, vou executar aqui. Então, vou digitar novamente apenas uma pessoa com mais de 18 anos. Todos os outros vão ser menores de idade. Repare que agora eu consigo digitar mais idades, está vendo? Digitei 10 idades e, claro, aqui eu só tenho um adulto, porque só o primeiro é maior ou igual a 18. Então, com essa quantidade de linhas de código, eu consigo, dependendo do valor aqui de range, digitar 10 idades, ou mais ou menos, dependendo do que eu quiser. Bem, essa variável aqui está cumprindo o papel de armazenar a quantidade de pessoas maiores que 18 anos. Espero que vocês tenham entendido isso. De alguma maneira, ajude vocês a resolver o problema número 5. Naturalmente, se eu quisesse contar as idades menores que 18 anos, era só acrescentar um outro if, ou usar a estrutura else com if. Entenderam o que está acontecendo aqui? Bem, eu agora vou terminar esse vídeo e depois eu vou fazer uma segunda parte falando sobre como nós podemos aproveitar esse exemplo para resolver o problema número 5, ok?